Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pedir que a igreja se coloque em pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10. Eu quero compartilhar com a igreja a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração já há alguns dias. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, quem encontrou diga amém. Quem não encontrou diga misericórdia. Todo mundo encontrou? Aleluia. O crente bom de Bíblia é esse, né? Que lê ela todo dia. Posso ouvir um amém? Aleluia. Se você não estiver lendo, você vai começar a ler. Pode ter certeza. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam, para que se calassem, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, pedir que o Senhor venha manifestar o Teu poder sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, ao nosso coração, Pai. Que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração, para trazer a verdadeira transformação, o renovo, o avivamento, a libertação, a cura. Que venha trazer, Senhor, em nome de Jesus, a conversão. Ó Pai, em nome de Jesus, ministra, Senhor, aos nossos ouvidos aquilo que nós precisamos ouvir. Manifesta o Teu poder sobre nós, porque este lugar pertence ao Senhor. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa-me como instrumento em Tuas mãos, Pai. Que não seja, Deus, a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Que não seja, Senhor, a minha palavra, mas a palavra do Senhor. Porque eu sou simplesmente Teu servo, um instrumento em Tuas mãos, Pai. E em nome de Jesus eu já quero lhe agradecer por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar. Que seja para a honra e glória do Teu santo nome. E em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Jesus. Amém, minha irmã. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida ricamente. E que a senhora fique rica logo. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem de hoje é atitudes que geram milagres. Atitudes que geram milagres. Nós sabemos que nem toda atitude que nós temos, elas são boas. Existem muitas atitudes que nós temos que não agrada o coração do Senhor. Por quê? Porque nós somos pessoas passivas de erros. Nós somos pessoas que somos falhos. Mas Deus, Ele é conhecedor de tudo aquilo que está no nosso coração. Ainda errando, ainda praticando algumas coisas que não agradam a Deus, Deus, Ele sabe que nós queremos acertar. Isso é uma verdade. Deus, Ele sabe que nós queremos melhorar. Deus, Ele sabe que nós queremos ser pessoas, cada dia que passa, pessoas melhores. Deus, Ele sabe o quanto que o nosso coração, Ele quer
ajudar. Mas muitas vezes nós somos impossibilitados. Algumas vezes por falta de oportunidades. Outras vezes por falta de encontrar o caminho certo, o direcionamento, a instrução. Ou seja, muitas vezes nós somos impossibilitados porque nós não encontramos a pessoa certa. Quando nós lemos essa passagem, nós falamos sobre Bartimeu. Bartimeu não é o nome dessa pessoa. Bar em aramaico significa filho. Timeu é o pai desse rapaz. Então é filho de Timeu. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o porquê que a Bíblia faz questão de mencionar Timeu, o pai do cego. Porque existia uma importância na vida desse homem. Esse homem ele fez uma diferença na época de Jesus, porque esse homem, segundo alguns estudiosos, ele era um general que servia o exército de Israel. Timeu, ele foi um homem preparado, capacitado, instruído na arte da guerra. Timeu, ele se aposenta e ele passa a ser um comerciante em Israel. E alguns estudiosos dizem que Timeu ele começou a ganhar muito dinheiro. Só que com o Império Romano, todos os seus bens foram confiscados. Timeu se rebela e ele monta uma equipe, um exército, para atuar contra Roma. E o que o exército de Roma fez? Pegaram Timeu e crucificaram ele, mataram ele. E pela lei romana, naquela época, eles precisavam sacrificar o filho, para que o filho não entrasse na mesma atitude do pai, de rebeldia. Só que em vez de matar o filho de Timeu, eles vazaram os 2 olhos dele. Ou seja, fizeram do filho de Timeu um inválido, um inútil. Porque a pessoa que não tem visão, ela também não tem direção. Ainda que ela queira avançar, ainda que ela queira caminhar, ela vai precisar de alguém que o guie. E essa pessoa que guia, ela precisa ser uma pessoa de confiança. Uma pessoa que nós temos a certeza que vai nos direcionar no caminho certo, que vai fazer com que nós não tropecemos, que a gente pise em lugar seguro. Mas Bartimeu, o cego, ele não tinha essa pessoa. A Bíblia é clara a dizer que Bartimeu, ele estava na beira do caminho. Na beira do caminho. A Bíblia ela nos fala sobre uma parábola do semeador. Lá em Lucas 8, no versículo 5, diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. E o que caiu na beira do caminho? As sementes. E essas sementes elas foram pisadas, e as aves do céu a comeram. Ou seja, essa semente que caiu na beira do caminho, ela não produziu o que deveria produzir. Quem está na beira do caminho, nós temos um esclarecimento da parte da palavra, que é um lugar onde a pessoa não cresce, onde a pessoa não avança, onde a pessoa não prospera, que era a situação de Bartimeu. Além de cego, ele está na beira do caminho, ou seja, é uma situação aonde na visão do ser humano, irreversível, mas para o ser humano, enquanto Bartimeu está na beira do caminho,
enquanto ele não abre a sua boca, Bartimeu, ele continua na beira do caminho, sem avançar. Enquanto Bartimeu está na beira do caminho, sem abrir a boca, ele continua a receber apenas esmolas. Enquanto Bartimeu está na beira do caminho, ele continua sendo apenas um cego. Para qualquer pessoa que você perguntasse em Jericó, quem é Bartimeu? Todos responderiam para você, é o cego que fica na beira do caminho. Cego. Mas a Bíblia fala que quando Jesus chega em Jericó, e Bartimeu ele fica sabendo que quem está passando ali não é qualquer pessoa, mas que quem está passando ali é Jesus de Nazaré. E a Bíblia ele fala que Bartimeu, ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele que estava pedindo esmola para quem passava, agora ele muda o seu pedido, porque aquele que passa não é qualquer um. Aquele que passa não é aquele que dá esmola. Aquele que passa tem o melhor para dar. Aquele que passa não tem o poder somente de te dar aquilo que você pede, mas ele tem o poder de dar tudo aquilo que você precisa. Mas o que me chama a atenção é que quando Bartimeu ele resolve abrir a boca, existem pessoas que chegam em Bartimeu e dizem para ele se calar, para ele ficar quieto. Mas essas pessoas não entendem que se ele permanece quieto, a vida dele não muda, as coisas não transformam, o milagre não acontece. Se o crente ele quer milagre na vida dele, ele precisa abrir a sua boca e clamar, precisa pedir para aquele que te escuta, que tem o poder de mudar a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família. Ei, calado, nós não avançamos, porque a Bíblia ela é clara em dizer que tudo que tem fôlego louva ao Senhor, mas nós não somente louvamos, nós adoramos, nós clamamos, nós oramos dia e tornamente. Porque isso aí é meu papel e o seu. Por quê? Porque nós necessitamos do milagre do Senhor todos os dias. Em mais diferentes das áreas da nossa vida, nós precisamos que Deus ele intervenha, porque nós entendemos que nós não somos nada sem Ele, sem o agir dEle, sem a presença dEle em nós. E nós só temos isso na nossa vida, o agir de Deus sobre nós, quando nós abrimos a nossa boca. Glória a Deus. Bartimeu, ele é impelido pelos outros a se calar. Mas Bartimeu, ele está decidido a clamar. Eu vou te falar uma coisa. Você parar uma pessoa que está em dúvida é fácil. Você tentar parar uma pessoa que está decidida, eu vou te dizer, é quase que impossível. Quando a pessoa decide, não tem quem pare. Mas ainda se essa decisão é pelo Senhor, é pelo caminho do Senhor, é pela palavra do Senhor, é para a casa do Senhor. Ei, sai do caminho. Porque essa pessoa ela vai fazer o que ela puder. Porque o que está em jogo não é qualquer coisa.
O que está em jogo não é simplesmente o acatar ou não, o obedecer ou não. O que está em jogo sobre a vida de Bartimeu realmente é isso, é a vida dele. Quem sabe das suas dores? Quem sabe das suas lutas? Quem sabe dos seus maiores medos, das suas maiores incertezas? É o Deus que pode mudar a minha vida e a sua vida, a qualquer momento. Ei, e para sempre. E para sempre. O próprio Deus, Ele diz claramente na sua palavra: ei, agindo eu, quem impedirá? Se Deus Ele está agindo ao nosso favor, não importa quem vai vir contra, já perdeu. A vitória é sua, a vitória é minha. O milagre vai acontecer. Bartimeu fica quieto. A Bíblia fala que Bartimeu ele grita mais alto. Ei, aquelas pessoas não tiveram o poder de desanimar ele. Aquelas pessoas não tiveram o poder de influenciar aquilo que ele tanto queria, aquilo que queimava no coração dele. Fala mais baixo ou não fala, não, agora que eu vou gritar, porque ele precisa me ouvir. Você está entendendo? Ei, a nossa boca ela precisa abrir para ele. Muitas vezes nós queremos que o Senhor estenda suas mãos para nós, que Ele nos abençoe, que Ele intervenha em uma situação, só que nós externamos o problema muitas vezes para todo mundo, mas não colocamos isso diante do Senhor, e Ele está dizendo: filha minha, filho meu, fala comigo, porque eu posso resolver, e eu quero resolver. Eu contei um testemunho uma vez, no Casados para Sempre. E eu acho que eu contei aqui também, mas vou repetir. John Bevere, ele estava orando ao Senhor, para que Deus abençoasse um ministério da empresa dele, para ajudar várias pessoas, milhares de pessoas. E John, ele ficou orando por meses. E como não aconteceu nada, ele fez uma oração ao Senhor, dizendo: Deus, eu já entendi. O Senhor não quer liberar essa bênção na minha vida. Tudo bem, porque eu venho orando há muito tempo. E quando ele fez essa oração, o Espírito Santo entrou em ação. E ele disse assim: John, espera. 50% da bênção está pronta. Mas eu não ouvi a oração da sua esposa referente a isso. Vocês são uma só carne. A Lisa, ela precisa também orar, em comum acordo com você. E a bênção ela vai ser liberada, porque eu libero a bênção. É na comunhão. E John ficou assim espantado, porque que vacilo que ele cometeu. E ele chegou na Lisa e falou assim: Lisa, eu estou orando por isso. E o Espírito Santo falou que nós temos que orar junto. E eles oraram, ela abriu a boca. Em poucos meses a bênção veio. Você está entendendo? Porque muitas vezes eu estou orando para que Deus libere uma bênção sobre a minha família. Ei, a minha esposa é minha carne. A primeira pessoa para mim falar assim: olha, me ajuda nessa situação, nesse foco de oração. Você pode ter certeza que eu uno a minha fé com a dela. E Deus, Ele libera a bênção. Nós estávamos conversando lá no retiro, nós falamos sobre aliança, falamos sobre perdão e nós ouvimos vários testemunhos. E eu testemunhei que quando nós queremos algo, a gente ora junto. Eu e ela, sobre qualquer coisa. E muitas vezes eu oro ao Senhor também, dizendo para Deus assim: Senhor, se isso é bênção na minha vida e na vida dela, amém. Agora, se não for, tira do meu coração e do coração dela. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu quero algo, e muitas vezes esse algo não vai ser bênção na minha vida.
Agora, aquilo que vem da parte do Senhor é certeza que é bênção na minha vida e na sua vida. Bartimeu, ele quer ser ouvido. Ei, Bartimeu, ele não pode ver. Os olhos de Bartimeu não têm vida. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, eu tive uma experiência lá no centro, perto da Avenida Mato Grosso. Eu parei no semáforo. E veio um daqueles rapazes, usuário de droga, indo nos carros, e ele já vai com uma moedinha na mão. Aí ele faz assim, ó, pro motorista, que ele quer uma moedinha. E ele fazendo assim, quantas vezes eu já vi essas pessoas na rua, no semáforo? Várias vezes. Mas dessa vez foi diferente. Porque o meu foco não foi na moeda. O Espírito Santo me direcionou, sabe no quê? Nos olhos dele. E quando eu olhei os olhos daquele rapaz, me deu uma tristeza muito grande no coração. Porque eu não vi vida. Eu não vi vida. Não tem vida lá. Mas pode ter. Os olhos de Bartimeu também não tinham vida. Mas passou aquele que é a vida. Mas ele não é apenas a vida. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é aquele que desmonta toda a mentira de Satanás. Imagina o inimigo falando na cabeça de Bartimeu, dizendo: ei, nunca mais você vai contemplar nada com os teus olhos. Nada do que Deus criou você vai poder ver. E Jesus passa dizendo: Bartimeu, Bartimeu, se você simplesmente crer, você vai ver a minha glória. Você verá a minha glória. Ei, imagina uma pessoa que está decidida a ouvir de Jesus. Pode vir quem for. Para, não tem efeito. Cala-te, não tem efeito. O que tem feito você parar de buscar a tua bênção em Deus? Muitas vezes os seus olhos estão aí brilhando. Bartimeu, ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré. O que o seu ouvido tem ouvido? O que você tem escutado? O que você tem escutado tem parado você ou motivado você em direção à sua bênção, ao seu milagre? Bartimeu clamou mais alto. Mas o que eu gosto é que Jesus ouviu. E Jesus diz para os mesmos que falaram para ele se calar: vai lá e chama ele. Ei, não é para ele calar, não é para ele ficar quieto, é para ele vir aqui. Presta atenção, Jesus não vai ao encontro de Bartimeu à beira do caminho. Presta atenção nisso. A beira do caminho é um lugar infrutífero. Jesus, ele não vai lá. Jesus, ele chama Bartimeu para onde ele está, porque aonde ele está, a terra é fértil. Ali a semente, ela brota, ela cresce, ela frutifica. Aonde ele está, a bênção está com ele. Ei, sai desse lugar de morte, de cegueira, Bartimeu. Venha para cá, porque aqui tem luz.
Aqui a tua vida muda, a sua vida é transformada, porque aqui tem o que você precisa. A beira do caminho te prende, te mata. Jesus não chamou você para estar na beira do caminho e o decantaramanai. Jesus, Ele chamou a gente para o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, Ele manda chamar Bartimeu. Aqueles homens chegam no Bartimeu e dizem: ei, tem bom ânimo. Ei, a conversa mudou. Porque Ele te chama. Quem é que te chama, Bartimeu? Jesus, Ele te chama. Jesus, Ele te chama para uma nova vida. Jesus, Ele te chama para uma nova realidade. Muitos precisam ver. Mas Jesus, Ele quer que a gente simplesmente creia. João 11:40. A Bíblia diz assim: disse Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus, Ele disse algo tão importante para a irmã de Lázaro. Essa frase Ele diz para a irmã de Lázaro. Presta bem atenção. Jesus não faz nada para que as pessoas creiam. Nesse momento, Ele diz: creia e verás a glória de Deus. Você crê? Você acredita? Porque se você acredita, você vai ver a glória de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida. Primeiro vem o crer, o acreditar. Depois vem o manifestar. Esse dia eu li uma frase interessante. Que quando eu creio, eu não espero primeiro ver o chão. Eu dou o primeiro passo e Deus estende o chão debaixo dos meus pés. Parece loucura, não. Isso é uma realidade. Isso é o que Deus faz na vida daquele que crê. Preste bem atenção. Nesta sequência que Deus Ele nos fala. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Preste atenção. Aqui não está falando que tem olhos para ver. Preste atenção no que o Espírito Santo está fazendo para a igreja. Aqui está dizendo que quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Falaram com Bartimeu, sim ou não? Ele ouviu, sim ou não? Ouviu. Mas ele creu? Ele creu. Bartimeu, ele acreditou. Agora olha só. Por que eu tenho que ouvir? Porque a Bíblia ela fala em Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. A fé ela não vem pelo ver. A fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Eu preciso ouvir, para depois eu ver. Eu preciso crer, para depois eu ver. Você está entendendo? Hebreus 11:6. Sem fé
É impossível agradar a Deus. Ei, eu preciso ouvir que Jesus me chama. Eu preciso ouvir que Deus, Ele quer falar comigo. Jesus não mandou chamar Bartimeu por chamar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ei! Vai lá nele. Chama Bartimeu. Para que, Senhor? Eu quero falar com ele. Porque se ele me clama, se ele clama a mim, eu preciso responder para ele, mas eu quero responder de perto, não é de longe. Tira ele da beira do caminho e traz ele para o caminho. Traz ele para a minha presença. Traz ele para perto de mim. Eu quero falar com ele. Ei, eu quero olhar nos olhos dele. Imagina Bartimeu sendo trazido pelos discípulos até a presença de Jesus. Mas Bartimeu, ele não sai da beira do caminho de qualquer forma. Bartimeu, ele era cego. Bartimeu, ele recebia uma capa, onde tinha uma autorização para ele pedir esmola, porque era uma pessoa incapacitada para trabalhar. Era uma pessoa que não era digna do seu salário, porque ela não podia trabalhar. Mas quando os discípulos vão chamar Bartimeu, ele deixa do lugar de sofrimento. Ele deixa a beira do caminho. E ele decide: a partir de hoje, eu não preciso mais pedir esmola. Por que, Bartimeu? Porque aquele que me chama é dono do ouro e da prata. Aquele que me chama não vai me deixar nesta situação. Aquele que me chama, ele tem o poder de mudar a minha vida, ele vai mudar. Então não preciso mais dessa capa, chega! E quando Bartimeu chega diante de Jesus, você consegue entender que os olhos daquele que é como chama de fogo, olha para aqueles olhos que não têm vida. Bartimeu, aquilo que você não tem, eu posso te dar. Bartimeu, não é pouco não. Mas o que você quer, Bartimeu? Senhor, eu quero ver. Então veja. Veja. Ei, aquele que não podia ver, quando seus olhos são abertos, eles não contemplam uma casa nova. Quando os olhos de Bartimeu eles são abertos, ele não contempla um carro novo. Quando os olhos de Bartimeu são abertos, ele não contempla a natureza que Deus criou. Ei, quando os olhos de Bartimeu são abertos, ele vê Jesus. A primeira pessoa que ele vê na sua frente é o Senhor. A vida que Bartimeu ele recebe não é qualquer vida. Porque Deus ele não me deu, nem a você, qualquer vida.
Jesus, Ele nos deu uma vida para que a gente viva com abundância. E essa vida, Jesus deu para Bartimeu. Quem é Bartimeu? É o cego que fica na beira do caminho. Mas e agora? Quem é Bartimeu? Bartimeu era o cego que ficava na beira do caminho e que teve um encontro com Jesus e a sua vida foi mudada, foi transformada. Por quê? Qual foi a primeira atitude para gerar um milagre sobre a vida de Bartimeu? Já estou partindo para a conclusão. Clamor. Bartimeu, primeiro ele clama. Crente de boca fechada não recebe nada. Crente que não ora não recebe nada. A bênção ela vai vir sobre a sua vida se você abrir a sua boca. Pastor, que hora que eu tenho que orar? De manhã, à tarde ou à noite? Eu vou dizer para você, você tem que orar sem cessar. Eu estava conversando com uma pessoa, e eu falei para essa pessoa, você vai orar pela sua esposa? Para Deus abençoar a sua esposa. E ele falou assim, tá, e na hora que Deus fizer, você vai continuar orando. Ele falou assim, eu falei, primeiro você ora para Deus abençoar, Deus abençoou, pronto, agora você vai orar só agradecendo a Deus, pela bênção liberada sobre a vida dela. Até Jesus voltar. Porque o crente, ele ora. Porque a filha, ela quer falar com o pai. O filho quer falar com o pai. Ei, o pai, ele quer ouvir. O filho quer ouvir a filha. Então você precisa clamar. Qual foi a segunda atitude que Bartimeu teve? Persistência. Bartimeu, fica quieto. Não, agora que eu vou gritar mais alto. Quando que você vai parar, Bartimeu? Quando ele me ouvir, me atender, aí eu paro de pedir isso. Mas vou caminhar com ele. Então eu preciso clamar. Mas eu preciso ser uma pessoa persistente, sim. Sabe por quê? A persistência determina o quanto você deseja aquela bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto de pescar. Muitas pessoas falam que eu dou sorte, não importa, eu trazendo peixe está tudo certo. Mas eu sou persistente. Eu sou persistente. Eu fico o dia inteiro no rio. Se de manhã eu não fisguei nada, você pode ter certeza que eu falo, depois do almoço vai estar bom. E se ainda não estiver bom, ainda eu fico esperando aquela primeira fisgada. Como já aconteceu. De eu pescar o dia inteiro. Está aí minha esposa. Quando deu 5 horas da tarde, eu não tinha ferrado nada. Eu tinha levado 3 varas. 2 com linha fina 0,20 e uma com uma 0,28. Aí eu olhei 5 horas da tarde, eu falei, eu vou guardar minha tralha porque o Odinei já vai vir me buscar. Mas eu não parei de arremessar. Porque eu falei, 1 hora eu acerto. Mais nada. Quando deu 5 horas, eu guardei as 2 varas minhas com a linha fina. E a maior, mais grossa, eu falei, enquanto ele vem, eu vou arremessar aqui. E eu arremessei. E o negócio foi descendo. E a fisgada veio.
Coisa que eu esperei o dia inteiro. Mas aquela afundada, eu cravei. E aquele pacu começou a levar linha. 0,28. Eu olhei o Dinei subindo no barco. E ele vindo devagarinho, eu comecei a subiar para ele. E ele, ó. Quando ele chegou no tablado, ele falou, eu falei assim, Odinei, vamos pôr a tralha aí dentro, porque a gente já desce, tira o pacu e já vamos embora. Ele falou, não dá tempo. Sobe no barco, né? E eu subi. E nós fomos descendo mais ou menos 10 minutos para tirar o pacu. Quem viu o pacu primeiro foi ele, não eu. Porque ele boiou na popa do barco. E ele virou para mim e falou assim, Nilma, é grande demais. E tem gente que quando fala assim, é grande demais, fala assim, vai arrebentar. E eu falei, glória a Deus, é grande. É um que vai valer por muitos. Ei, o meu passaguá era um passaguá normal. Assim, ó. Assim, a boca assim. Aí eu dei para o Dinei, porque ele boiou. Na hora que eu vi o tamanho do pacu, eu falei, Jesus. Coração, ó. Aí ele foi e falou assim, pegou o passaguá, ele falou, meu Deus, não vai caber aqui dentro. Eu falei, Dinei, soca a cara dele dentro do passaguá e pega no rabo. E ele não deu outra. Foi lá e pegou e jogou ele no barco. Quando ele colocou no barco, mas eu dei um glória a Deus dentro daquele barco, você não está entendendo. Que o Dinei olhou porque ele é baixinho, ele olhou para mim assim, ó. Está feliz, né? Falei, demais, irmão. E eu fui embora. Glorificando a Deus por aquele peixe. E quando eu cheguei aqui, no outro dia eu fui lá no japonês. E eu comprei um passaguá desse tamanho. E quando eu cheguei em casa, Deus falou assim, nossa, que exagero. Eu falei, você vai ver. Comecei a trazer só pacu grandão. Mas na persistência. Ei, presta atenção. O que eu estou contando para vocês? Eu fiquei o dia inteiro, para pegar um peixe. Que para mim é importante, porque eu gosto. Agora você imagina a persistência que eu vou ter para aquilo que eu quero que Deus faz na minha vida. É um dia, é um mês, é um ano, 10 anos, mas eu vou orar, eu vou buscar, até Ele fazer ou até Ele dizer, não vou fazer, mas eu vou buscar. Terceira coisa, Bartimeu ele clama, ele persiste, e agora Bartimeu ouve. O que você precisa fazer? Você precisa voltar a abrir a boca para Jesus. Será que o Senhor está dizendo hoje, filho, eu estou com saudade da sua voz? Filho, eu estou com saudade da tua voz. Bartimeu, ele ouve. E por final, Bartimeu ele crê. E quando Bartimeu ele crê, ele vê a glória de Deus. Ele vê o próprio Deus. E sabe o que me chama mais atenção na vida de Bartimeu? Bartimeu ele segue Jesus. Bartimeu ele não vai para nenhum rumo ignorado. Ele segue Jesus, ele começa a caminhar com Jesus. Ei, clamar, persistir, ouvir e crer. Isso é para mim e para você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Talvez você tenha clamado. Talvez você tenha até persistido.
Mas muitas vezes você não tem ouvido. Porque eu preciso clamar. Mas eu preciso ouvir. Eu fiquei um tempo sem ouvir a voz do Espírito Santo. Sobre pregar a palavra. E aquilo me fez falta. E eu comecei a orar e eu falei para Deus: Senhor, eu quero ouvir tua voz novamente. Ei, foi só pedir. E Ele falou. Muitas vezes a gente tem clamado, persistido e até ouvido. Mas muitas vezes está faltando a gente crer. E o Senhor quer que a gente simplesmente creia. Creia em mim, Ele diz. Ei, volte a orar. Volte a orar. Volte a buscar o melhor de Deus para a sua vida, para a sua casa. Ei, para a sua família. Não aceite qualquer coisa. Quem aceita qualquer coisa é aquele que está na beira do caminho. Nós não estamos na beira do caminho. Feche os teus olhos. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguém em nosso meio hoje que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Você nunca tomou essa decisão, mas hoje você entendeu que você precisa entregar sua vida para Jesus. Se tiver alguém que precisa entregar sua vida para Jesus, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor e hoje você entende que você precisa voltar, eu te convido também a sair do seu lugar e vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Se tiver, essa é o momento de você sair da beira do caminho. Mas a decisão é sua. Quem precisa ouvir é você. Tem alguém que gostaria de reconciliar com o Senhor ou entregar sua vida para o Senhor? Se tiver, essa é a oportunidade sua. Eu vou esperar só mais 30 segundos. E nós vamos orar. Não deixe para amanhã, é hoje. A Bíblia fala que quando nós ouvimos a voz do Senhor, que nós não devemos endurecer o nosso coração. O chamado é para você. A mudança é para você. A bênção é para a sua vida. Então, se você precisa reconciliar com o Senhor, eu te convido, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Ou se você precisa entregar a sua vida para Jesus, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Enquanto nós fazemos uma oração, você vai ter a oportunidade de tomar a sua decisão. Amém? Nós falamos sobre orar, sobre persistir. Nós falamos sobre ouvir, sobre crer. Se você está tendo alguma dificuldade em uma dessas áreas, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. E toda barreira ela vai ser quebrada agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Diante, Senhor, da Tua palavra, que é a verdade, que é lâmpada, Senhor, para os nossos pés. Senhor, em nome de Jesus. Sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, Deus. Aqueles que estão com dificuldade, Senhor, em orar e em clamar ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que essa boca ela venha se abrir novamente, Deus, e a tua filha venha clamar ao Senhor de manhã, à tarde e à noite, Deus, não somente para pedir, mas para dizer ao Senhor o quanto que ela ama, que o quanto que o Senhor é importante, Deus.
o quanto que o Senhor é grande, único. Senhor, em nome de Jesus, coloca, Senhor, no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, o desejo de falar contigo, o desejo de te buscar, Senhor, de meditar na tua palavra, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito venha bradar nesses ouvidos, que eles possam ouvir a tua voz, o direcionamento, a instrução que eles precisam, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aumenta, Senhor, a fé deles, Deus, para que eles possam crer, para que eles possam crer, para que eles possam crer e ver a tua glória, para que eles possam crer e ver o teu manifestar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, quebra, Deus, toda barreira, todo impedimento, Pai, tudo aquilo, Deus, que não provém do Senhor, toda dúvida, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Mas Tu só venha manifestar, Senhor, o Teu poder sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Que os nossos olhos possam contemplar a Tua face, Pai, o Teu manifestar e o Teu agir sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma sobrenatural. E não se esqueça, Deus, Ele quer nos ouvir. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.